Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você pode contornar os erros de simulação, tá ok? A princípio aí fica o convite também para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook. Lembrando que o grupo do Facebook é um grupo público, tá? É só procurar lá CNC em ação. O link está na descrição do vídeo aí também. E se caso você estiver vendo no canal Feito de Madeira, eu criei o canal CNC em Ação. Lá só tem assuntos relacionados a CNC, tá ok? No canal Feito de Madeira tem um pouco mais de assunto variado. Mas, enfim, aí fica o convite. Lá no grupo do Facebook, aí quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá que o pessoal também está sempre se ajudando. Beleza? Então vamos lá. Então, na questão desse erro de simulação, eu vou explicar algumas situações que acontecem e como você pode contornar para pelo menos ali ter um resultado que você consiga apresentar. Porque assim, de uma maneira geral, quando você vai fazer um orçamento para alguém, a pessoa, eu queria essa frase, eu queria essa letra, eu queria desse tamanho. Principalmente quando são trabalhos maiores, a gente tem que ajustar para escalar, para ter uma noção, para passar uma referência. Por exemplo, quando você olha aqui e tal, aparentemente está tudo proporcional, mas enfim, a pessoa me passa uma referência. Por exemplo, eu quero que essa escrita ela ocupe um espaço de 1,5 m. Tanto é que aqui no material, ó, o material ele está com acho que 1.800. Mas enfim, na hora que eu escrevi a frase aqui, ó, eu coloquei ela num padrão aqui, ó, para ficar com 1.500, ou seja, 1.500 milímetros, 1,5 m. Então eu escalei para ter uma noção e eu posso passar para a pessoa depois, ó. Se você quiser que fique proporcional numa área de 1,5 m, a altura da letra ela vai ficar com aproximadamente 14 centímetros na média. Tá? Se tiverem essas letras que são um pouquinho maior, na média 15 centímetros. Então, esse daí é uma questão de ajuste proporcional, tá ok? A pessoa escolhe uma das medidas, olha, eu quero que a largura tenha isso, ocupe essa área. Ou eu quero que cada letra tenha uma determinada altura. Isso é um aumento proporcional. É diferente quando você escreve alguma coisa assim e estica ela, por exemplo, se eu só esticar, ó, ou diminuir aqui, ó, encolher ela, espremer ela na verdade, ela não faz um aumento proporcional, ela vai distorcendo a fonte original. Agora, quando eu aumento aqui assim, usando a diagonal, aí sim é um aumento proporcional, ou também, deixa eu voltar aqui, ou também, óbvio que a maneira mais fácil é você escreve ali com a fonte normal, quando eu escrevi com a fonte pequenininha ali, aí eu seleciono aqui o que eu quero, daí a pessoa, eu quero que ocupe uma área de 2 metros, daí eu colocaria aqui, ó, 2.000, mantendo assinalado aqui, daí ele faz um aumento proporcional, tá? Aí eu passo umas referências de tamanho e tal, enfim. Essa questão do tamanho, da gente já, obviamente, já gerar o arquivo no tamanho também, é porque é uma referência para tempo de trabalho. Tá? Quanto maior for, com certeza vai demorar mais para executar esse trabalho. Mas enfim, já estou fugindo um pouquinho do assunto, mas enfim, e ainda assim, enfim, nessa hora de fazer os orçamentos, você precisa passar uma referência para a pessoa e mostrar ali como que vai ficar. Às vezes mostrar tipo a letra assim só, a fonte, não é muito legal. Aí quando você simula aqui, você utiliza a simulação. Eu já criei aqui os arquivos de corte, tá? Eu vou colocar aqui para simular todos os percursos. Tá, aparentemente está tudo certo aqui, porém na hora que eu vou apagar para mostrar de fato só o resultado, olha o que acontece, tá? Apaga tudo. Então isso acontece em função do quê? Eu estar utilizando uma fresa muito fina e um material muito grande, a área do trabalho é muito grande. Para corrigir esse problema, para ter um resultado de simulação, o que eu faria nessa situação? A primeira situação, deixa eu só reiniciar aqui,
Mas tome cuidado na hora de fazer isso para depois voltar ao normal. Mas aqui eu já sei que o problema, isso vai acontecer muito, como o material está muito grande e tudo mais, a fresa é muito fina. Então ela, vamos dizer assim, para o programa ele não consegue diferenciar ali aquela passagem e entende que o que foi recortado na simulação é parte do material. Quando eu clico para apagar só um pedaço ou para apagar o excesso de material, ele acaba apagando tudo. Uma das maneiras é pelo menos você trabalhar aqui com uma fresa de 3 milímetros. Então eu vou aumentar um pouquinho na simulação aqui, vou ter que, obviamente, calcular aqui o percurso, mas depois tem que lembrar de reverter essa situação. Eu vou colocar aqui como se eu fosse utilizar uma fresa de 3 milímetros. 3 milímetros. Vou calcular. Aqui no corte externo também vou modificar aqui para 3 milímetros. E vou calcular. Lembrando, toda modificação que eu faço aqui, pela opção editar, não muda os parâmetros da ferramenta dentro da caixa de ferramenta, tá? Porque, enfim, lá a gente mantém com os parâmetros adequados para cada ferramenta. Quando eu mudo aqui, isso daqui só vale para esse trabalho. Quando eu pegar a mesma ferramenta dentro da caixa de ferramenta, ela vem com aquelas configurações padrões. Essa alteração que está sendo feita aqui no diâmetro para dizer que a fresa é um pouquinho maior é para que a simulação, quando eu apagar, ela não apague o recorte que eu quero mostrar como um resultado final ali, junto com o orçamento. Então, vou dar um OK aqui, vou calcular. Agora, eu vou simular todos os percursos. E pode ver que agora, tá vendo? Eu já consigo apagar aqui, A questão é que uma das possibilidades é essa. Se você está trabalhando com uma fresa muito fina, já na simulação, pode ser que o programa ele não reconheça, já que a gente está falando aqui de um material bem grande, para o tamanho aqui. Esse espaço aqui todo que está ocupando está dando 1,5 m, tá? 1,5 m. Essa seria uma alternativa. Você pode aumentar o diâmetro da fresa para que o programa ele consiga diferenciar ali o que é material e o que foi recortado. Outra alternativa é você, mas eu não vejo muito sentido em fazer dessa maneira, seria tipo, eu quero mostrar com a fresinha fina e tal, aí você reduz aqui, reduz. Vamos supor que eu reduzisse aqui, deixa em, vamos dizer assim, num tamanho normal, por assim dizer. Normal, digo, não tão grande, tão exagerado. Só que se você fizer isso para tipo simular já com a fresinha, por exemplo, agora eu vou selecionar uma fresinha de 1 milímetro para dar o máximo de detalhe no resultado ali. Vou pegar de 1 milímetro, vou calcular. Aqui também eu vou mudar para de 1 milímetro, vou pegar de 1 milímetro aqui dentro da caixa de ferramenta. Vou calcular, vou reiniciar a simulação. Só que aqui é muito mais óbvio do que a primeira situação. Se eu simular todos os percursos aqui e tentar apagar o excesso de material, ele vai apagar praticamente tudo. Então, nessa situação, se você quiser recorrer a essa possibilidade, eu vou diminuir, vou utilizar a fresinha fina já para apresentar com bastante detalhe. Aí o que você tem que fazer também é vir aqui e diminuir o tamanho do material para o menor possível. Então vamos supor aqui, deixa eu dar uma conferida em que tamanho está isso daqui. Vou dar uma olhada. Aqui está com aproximadamente 50 por 100, então eu vou colocar ali um material de 60 por 120 ou 600 por 120. Então eu venho aqui no material, tá? Vou vir no material e vou reduzir ele com tamanho de largura 600 por 120. Agora, eu só vou ajustar um pouquinho o texto aqui. Como eu estou modificando o local aqui, eu vou recalcular todos os percursos. Recalcular todos. E agora vou simular todos.
Vamos ver aqui, ó, na simulação. E agora, da mesma forma, eu consigo apagar aqui, tá? Se a gente não passa escala, não fala em nada, tudo bem. Para quem está vendo é a mesma coisa, mas óbvio que quando você já faz no tamanho real ali que vai ser recortado, já está preparado para gerar o arquivo de corte. Por isso que eu não vejo muito sentido nessa opção de tipo, eu vou escalar para menos, vou colocar frezinha fininha e tal. Já prepara de acordo com o que você vai fazer. E também, óbvio que isso é importante para você passar para o cliente, aquilo lá que eu mencionei logo no começo. Olha, se eu dimensionar para 1.500, para ocupar ali a área de largura de 1.500, vai ficar com aproximadamente esse tamanho. Isso acontece muito com letras. Às vezes a pessoa, olha, eu quero que o local que eu vou colocar ali tenha uns 3 metros de largura. Aí ainda pensa assim, pô, mas para um negócio grande poderia utilizar uma fresa maior, desde a questão do próprio arquivo de corte para trabalhar lá na máquina, mas eu não vejo sentido, por exemplo, em trabalhar recortando um material de 3 milímetros com uma fresa grossa, tá? A fresinha fininha de 2 milímetros é a fresinha padrão que eu utilizo para fazer a maioria dos recortes, principalmente sendo o MDF de 3 milímetros. Eu também trabalho com ela na de 6, na de 15, óbvio que na de 15 eu opto por mais passagens, mas é só essa questão. Trabalhar com a fresa fina exige menos do equipamento, tem menos ruído, tem menos aquecimento, tem menos sujeira, tá? Não é porque o trabalho é grande que eu preciso utilizar uma fresa grande. Fora a questão do detalhamento, né? A fresa mais fina vai dar mais detalhamento, tá ok? Mas enfim, então basicamente é isso. Se estiver dando erro na simulação, quando você apaga acaba apagando também o resultado do trabalho, é só se atentar a essa questão, tá? Por mais que você vai utilizar a fresa fina para de fato recortar o material, para critério, para simulação dar certo, aumenta um pouquinho o diâmetro da fresa, só que depois lembre-se de reduzir ela, tá ok? Para gerar aqui certinho. Aqui para simulação, naquela hora que estava a fresa de 2 milímetros, eu disse que ela tinha 3, só que na hora de gerar o arquivo de corte final, volta lá e simula e gera de fato o arquivo com a fresa que você vai recortar, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!